Atenção para essa história. O principal acusado de agredir o médico Henrique Papini na porta de uma boate 8 anos atrás deve ir à júri popular no mês que vem. Uma reportagem especial e exclusiva. O crime foi no bairro Olhos d'Água, na capital. Na época, o Henrique era estudante de medicina. O jovem foi cercado por um grupo de rapazes, apanhou gente até ficar desacordado. Foi uma crueldade. Ficou com sequelas e tem esperança de conseguir justiça no tribunal. Essas imagens foram registradas há 8 anos, mas até hoje o crime não teve um desfecho na justiça. A barbaridade teria um motivo banal: o ciúme doentio do homem apontado como o autor das agressões, Rafael Bicalho. No chão, enquanto levava chutes e socos de vários homens, Henrique Papini lutava para viver. Hoje, mesmo tanto tempo depois daquele dia, Henrique ainda guarda na memória cada detalhe e, principalmente, tudo o que sentiu ao ver a morte de perto. Na hora que eu percebi que era uma emboscada e aquele tanto de gente, eu desprotegi como uma pessoa, eu sabia que ia ser alguma coisa assim, cruel, não tem como, né? Estava eu mais um e acabou ficando só eu contra 4 pessoas. Impossível alguém imaginar que uma história dessa ia acabar bem, né? 4 pessoas raivosas, querendo me agredir e correndo atrás de mim. Bom, obviamente pensei sim no pior e o desespero bateu. Não à toa, a minha primeira reação foi correr. Não tentei agredir ninguém, só corri. A minha defesa foi correr e mesmo assim não foi possível, né? As agressões teriam acontecido na saída de uma casa de shows que funcionava neste endereço aqui no bairro Olhos d'Água, em Belo Horizonte. Era madrugada do dia 7 de setembro de 2016, quando depois que o evento acabou, Henrique e um amigo estavam deixando o espaço e acabaram sendo abordados por um grande grupo de pessoas. E aí, segundo ele, as agressões tiveram início. Mas ainda segundo Henrique, as ameaças teriam começado bem antes. O contexto geral, né, foi: eu tinha iniciado um relacionamento com a ex-namorada do Rafael e uma semana antes eu tinha encontrado alguns amigos dele em um restaurante, inclusive o Thiago Mota, que na hora achou de bom tom ligar para o Rafael e avisar que a ex-namorada dele estava saindo com outra pessoa. E esse dia mesmo, ou seja, uma semana antes do ocorrido, o Rafael me perseguiu de carro, depois me fez algumas ameaças e bom, passaram os dias, recebi algumas mensagens de ameaça dele e chegou no dia da festa, eu não sabia que eles estavam lá. Eu não os conhecia, né, pessoalmente, então não me toquei, não achei que chegaria a esse ponto, então não me preocupei. E, bom, a festa foi uma festa de feriado, 7 de setembro, que eu tinha com meus amigos, todos meus amigos estavam lá, aproveitamos a festa. E na saída, assim, prepararam uma emboscada, que eu estava saindo só eu e um outro amigo meu, quando fui abordado por 8, 10 pessoas, não me lembro. Eu lembro só quem eu já tive contato antes, foi o Thiago. Eu lembro que foi ele que me avistou e avisou que eu estava lá, avisou o Rafael. E aí eles se locaram em um grupo, que eu também não sei quantos ao certo na hora, 4, 5 pessoas foram atrás de mim, me separaram do amigo que eu estava e começaram a me agredir. A partir daí, não me lembro muito bem, fui acordar e ter memória de novo, disso só no CTI, no hospital. A primeira memória que eu tenho foi no CTI. Eu lembro assim, eu acordando, muita gente em volta de mim, assustada, e aí que eu fui ligando as coisas, né, e entendendo, fiquei bem assustado, bem preocupado. Não sabia de fato ainda o que tinha acontecido comigo em termos de fisicamente mesmo, se eu tinha tido algum trauma mais sério, se eu ia ter que passar por cirurgia, se eu ia ficar com alguma sequela, esse tipo de coisa. Quem vê Henrique hoje talvez nem consiga imaginar, mas ele chegou a ficar desfigurado após as agressões. Chocante. Tem uma foto minha bem marcante no CTI,
que eu ainda estava protegido com cola cervical, muito sangue, o rosto bem desconfigurado mesmo, assim, claramente vítima de várias agressões no rosto e assim, bem caráter cruel mesmo. Assim que o resgate chegou, o Henrique foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permaneceu internado 2 dias em um centro de terapia intensiva e mais 4 de observação em um quarto. Assim que ele recebeu alta e voltou para casa, começou a sentir fortes dores de cabeça. Era o início dos sintomas de uma meningite. Por isso, ele precisou voltar para o hospital, onde ficou internado por pelo menos 1 mês. Inicialmente eu fiquei 2 dias no CTI, tive alta para o quarto. No quarto eu fiquei, se não me engano, mais 2 ou 3 dias, tive alta para casa. Em casa, passei na primeira noite em casa, eu me senti muito mal, muita dor de cabeça e precisei voltar ao hospital, fazer exames, tudo. Aí fui diagnosticado com meningite e o tratamento é um antibiótico venoso e isso arrastou mais 28 dias. Para a mãe de Henrique, ver o filho naquela situação foi a pior imagem da vida dela. Na hora que eu vi o Henrique chegando naquele estado, desfigurado, né, em coma, nossa, passou aquele tanto de coisa na minha cabeça, eu não acredito, o que está acontecendo, o que será? Será que ele está dormindo? Será que que vai ser o fim? E aí, com o tempo, a gente foi vendo a gravidade, porque já entrou para a sala de tomografia, ressonância, e já foi chegando médicos e falando, né? Já falando com a gente o risco que ele estava correndo, a quantidade de sangue que estava na cabeça dele. Então, assim, foi uma coisa de outro planeta, a gente não acreditava, beliscava. Ai, meu Deus, é um pesadelo, esse menino vai acordar. Na época, Henrique ainda era estudante de medicina. Hoje, ele já atua como anestesista e entende bem todos os ferimentos que sofreu e as sequelas que eles deixaram, como a paralisia facial e a surdez do ouvido esquerdo. Fisicamente, eu tive um traumatismo craniano, né? Então, numa área aqui da cabeça que tem inúmeras funções, como audição, visão, a parte motora do rosto, então causou perda da audição, paralisia facial. Isso aumenta o risco de meningite, foi o que eu tive. E a meningite é uma doença que, se não tratada, vai ter quase 100% de mortalidade, ou seja, o risco de óbito era iminente se não fosse tratado, se não tivesse bem acompanhado, se não tivesse em um hospital. Então, e assim, no momento não sabia se essas sequelas seriam permanentes ou não. Hoje, de sequela, eu tenho a perda da audição do ouvido esquerdo, a paralisia facial também pelo acometimento do lado esquerdo. E tudo isso também está atrelado ali, questões de equilíbrio, questões de fala, então, questão de percepção espacial, essas coisas que é o que mais atinge assim, meu dia a dia. O zumbido também, constante. Após o crime, a polícia deu início às investigações. Rafael Bicalho chegou a ser preso, mas conseguiu um habeas corpus. E mesmo usando uma tornozeleira eletrônica, o jovem desafiou a polícia. Publicou nas redes sociais uma foto durante uma festa e com uma frase agressiva, que foi a gota d'água para um novo pedido de prisão. Mas seguindo o que manda a lei, não demorou muito para que ele voltasse a responder em liberdade. Ainda segundo as investigações, Rafael já tinha um histórico de violência. Tanto que a ex-namorada dele, que seria a jovem que estaria se envolvendo com o Henrique quando as agressões aconteceram, ela já tinha registrado um boletim de ocorrência por agressão contra Rafael. Na época, a jovem teria solicitado, inclusive, uma medida protetiva. Fatos que, somados às agressões sofridas, causaram pânico na vítima. No começo eu tinha um pouco de receio, evitava sair nas ruas, lugares movimentados, mas já vi eles algumas vezes pessoalmente, já fui inclusive ridicularizado por alguns deles pessoalmente, na frente de outras pessoas, mas eles tiveram medida protetiva no começo, usaram tornozeleira eletrônica por um tempo, então acaba que esse convívio assim, não era algo comum nem permitido, então a gente nunca
cruzou tanto os mesmos caminhos, apesar de ser a mesma cidade, a gente não encontra tanto, não. Hélio Brum e Felipe Alvim, amigos de Rafael que estavam com ele na festa, também foram denunciados pelo crime, mas acabaram retirados do processo. A juíza entendeu que esses dois indivíduos não tinham praticado nenhum crime e por isso os absolveu. Tanto a assistência de acusação quanto o Ministério Público pensavam diferente, entendiam que as condutas que eles praticaram, as ações que eles praticaram, teriam contribuído sim para o resultado final das consequências de saúde que teve o Henrique e do risco de morte. Tiago Mota também foi denunciado e já foi inclusive condenado, mas no caso dele, o crime prescreveu. Tem um terceiro, que é o Tiago Mota, que foi condenado por lesão corporal e aplicada a pena, porém, em razão dos recursos, da demora nas decisões dos recursos, essa pena prescreveu. O Estado perdeu o direito de puni-lo efetivamente. Nós lutamos veementemente contra esses recursos, mas infelizmente não conseguimos reverter a situação, porque entendemos que a participação do Tiago Mota nos fatos foi primordial para que o Henrique tivesse tido as consequências que teve. Alexandre é advogado da família de Henrique e aproveita para explicar ainda por que esse processo tem demorado tanto. Para falar em prazo para o julgamento, a gente precisa falar do Código de Processo Penal, do rito processual. E no Código de Processo nós temos uma possibilidade imensa de recursos. A defesa explorou isso de forma técnica e adequada e em razão dessas interposições de recurso e na demora do julgamento de cada recurso desse, nós acabamos nos alongando no tempo para ter só agora a sessão de júri designada. Demora essa que tem causado revolta para Henrique e para toda a família dele. Eu não tinha experiência nenhuma com essa área e assim, que me deixou mais revoltado depois, né, porque é a nossa esperança, né, que pelo menos quem fez cumpra, né, com as responsabilidades, de acordo com a lei e assim, claramente teve uma pena que nem chegou a ser uma pena, né? Então, a pessoa não ficar presa pelo que fez é revoltante. E o outro, que é o Rafael, por mais que esteja aí marcado agora, né? Passaram-se 8 anos e esse processo todo muito demorado incomoda bastante. São 8 anos aqui, a gente lembrando disso praticamente todos os dias, revivendo isso. E, bom, por mais que esse júri, né, leve uma condenação, a gente ainda acha que tá pouco. No moral da história, a gente acha que tá pouco. Poderia ter sido mais rigorosa, mais justa. É inacreditável, na verdade, porque a gente tem fé, né? Tem esperança, acha que a coisa está tão clara, tem tanta testemunha, várias testemunhas que contaram com riqueza de detalhes. Tem câmera. As câmeras filmavam tudo, só não filmaram o momento exato do crime, né, do momento mais grave, porque misteriosamente a imagem ela desapareceu, exatamente no minuto e voltou no minuto que acabou, entendeu? Mas tem as testemunhas contando, falando, testemunhas que são da área de saúde, o próprio amigo do Henrique é médico, uma outra contando da crueldade, que ele já estava desfalecido, né? E que continuaram as agressões. Então é impressionante como que isso não pode gerar impunidade. Fomos até o prédio onde mora Rafael Bicalho para tentar contato com ele, mas não conseguimos. Entrei em contato com o morador, tanto no apartamento quanto no telefone, e eu não consegui contato com ele. Tá ok, muito obrigado. Ele deve ir a júri popular no próximo dia 27 de março. O que eu espero é que o júri aconteça, a pena seja justa e que ele pague, pelo menos pague pelo ocorrido. Eu não me preocupo com ele. Todos os dias eu peço para Deus para me conceder o dom do perdão, sabe? Que para mim é muito difícil. E eu não me preocupo porque eu tenho que preocupar com as atitudes que a gente possa vir a ter, né? De lutar pela justiça, de fazer a coisa certa, né? Não igualar a eles. E a vida é isso. A vida,
as coisas voltam. Não por Deus, tem a justiça de Deus, né? A busca pelo recomeço para essa família ainda esbarra em uma palavra: justiça. Penso primeiro que os pais, né, eduquem bem seus filhos, porque quando a gente não educa o filho, a gente tem que punir os adultos. Então, vamos começar educando os filhos bem, né, cuidando. E assim, a nossa luta, porque o que aconteceu com o Henrique aconteceu, não volta mais, sabe? A gente lutou sozinho com tudo, com as despesas para cuidar dele, com tudo que ele teve, com as sequelas, o apoio psicológico, tudo estamos lutando. Mas isso é né? Agora, a gente agora quer tentar dar uma visibilidade para que a coisa aconteça pelos outros Henriques, não pelo meu mais, sabe? Né? Tem os filhos de vocês, os netos que estão vindo. Não é possível, o país está muito violento, sabe? Eles estão banalizando e não tem não tem a outra parte, não tem punição. A gente gostaria que, pelo menos, esse caso virasse exemplo e que novos acontecimentos desse não ocorressem, mas, caso ocorram, não saiam impunes e que a lei possa ser cumprida, talvez de maneira mais ágil também, e que as pessoas reflitam bem antes de cometer qualquer atitude em momentos de raiva.